Quarta linguagem do amor: tempo de qualidade. Separar um dia, local e hora para que vocês conversem sobre coisas que são importantes na vida de vocês. Garantir que não serão interrompidos, dedicar atenção um para o outro. Li outro dia que uma forma rápida ao entrar num restaurante para identificar quem são os casados e quem são os namorados é a seguinte: os namorados estão olhando um para o olho do outro, às vezes até segurando a mão, e os casados estão olhando para a comida, geralmente mudos. É uma forma rápida de identificar um restaurante. Tempo de qualidade. Toque físico, a quinta linguagem do amor. Pesquisas mostram que bebês tocados com afeto são emocionalmente mais saudáveis. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia estabeleceu a relação entre abraço e longevidade. E a conclusão é a seguinte: pessoas que eram abraçadas pelo menos 3 vezes ao dia viveram em média 3 anos a mais do que aquelas que não recebiam esse tipo de estímulo. Que coisa! Que poder do toque, que poder do carinho! Cada um de nós comunica suas emoções nessa linguagem, ou nessas 5 linguagens do amor. Mas cada um de nós tem uma que é mais forte, que é mais significativa. Descubra qual é a sua, descubra qual é a do seu cônjuge e use esta linguagem para falarem um com o outro. Em segundo lugar, primeiro então, se você quer melhorar o seu casamento, você precisa cuidar da comunicação. Em segundo lugar, consideração. Outro dia assisti a uma série norte-americana e a certa altura o marido volta-se para a esposa e diz para ela: querida, descobri que nós temos uma coisa em comum. Nós 2 gostamos da mesma pessoa. E aí completa: nós 2 gostamos de mim. Nós 2 gostamos de mim. Isso é exatamente o oposto de amor numa perspectiva bíblica. É o oposto de consideração. Consideração significa pensar no outro. Consideração significa colocar-se no lugar do outro, sentir como o outro sente, preocupar-se com o bem-estar do outro. Sem consideração, no dia a dia, qualquer romantismo fica deslocado, fica fora de lugar. É uma caricatura e muitas vezes beira o ridículo. A primeira epístola de Pedro, no 3º capítulo, versículo 7, assim diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vivam a vida do lar com discernimento, com critério. Tenham consideração pela esposa, pela mulher, para que não se interrompam as vossas orações. Neste texto, Deus está dizendo que Ele não ouve a oração de maridos egoístas. Deus não ouve a oração de pessoas que só pensam em si mesmas. Vocês se lembram da descrição do amor em 1 Coríntios capítulo 13? Lá Paulo diz, dentre outras coisas, que o amor não é grosseiro, não procura os seus interesses, não se irrita. Isso é consideração em relação ao outro. Não procurar os seus interesses, não se irritar, não ser grosseiro. Casamento é uma escola de consideração pelo outro. Aqueles que se casam, na verdade, estão se matriculando numa escola de consideração, de aprender a considerar o outro. O casamento não é espaço para manipulação, muito menos espaço para dominação do outro. Casamento é uma escola de consideração. Em terceiro e último lugar, se você quer melhorar o seu casamento, você precisa trabalhar também o compromisso. Para mim, o texto bíblico que resume o que é compromisso encontra-se no Salmo 85, versículo de número 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram.
Compromisso é, na realidade, o abraço entre a graça e a verdade. Compromisso é o beijo entre a justiça e a paz. Encontraram-se a graça e a verdade. Que casamento feliz, este casamento da graça e da verdade. Verdade sem graça é crueldade. Graça sem verdade é falsidade. É preciso que os dois estejam unidos para que haja compromisso, porque a graça pode haver verdade, porque a verdade pode haver graça na vida dos casais. O encontro entre graça e verdade é o abraço entre a compreensão. Eu posso ser compreensivo, porque há honestidade. É o abraço entre a bondade e a transparência, ambos incentivando-se mutuamente. Um casamento cristão deve ser um abraço constante entre graça e verdade. Nele pode-se ser verdadeiro, pois há sempre graça, e pode-se ser gracioso, pois haverá sempre sinceridade dos dois lados. Mas o texto nos fala de um beijo, o beijo entre a justiça e a paz. A palavra justiça no Antigo Testamento não tem essa conotação apenas de retribuição, de dar ao outro aquilo que ele merece apenas. Ser justo é agir de forma humana, de forma correta, é agir de acordo com a essência humana, é agir de acordo com o projeto original do Criador. É proceder em relação ao outro como nós gostaríamos que procedessem, que agissem em relação a nós. Daí dizer Paulo no Novo Testamento a respeito do casamento: o marido deve amar sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a própria esposa, a si mesmo se ama. Isso é justiça. Isso é justiça, oferecer ao outro aquilo que ele precisa, aquilo que ele tem necessidade. Paz na língua hebraica é shalom. Shalom tem os seguintes significados ou as seguintes conotações. Quando aplicado a objetos inorgânicos, shalom significa inteiro. Quando aplicado a objetos da técnica, por exemplo, um vaso, algo criado pelo artista, pelo ser humano, shalom significa íntegro, não quebrado. Quando aplicado a objetos orgânicos, shalom significa são, sadio, saudável. E quando o shalom é aplicado ao convívio humano, ele significa harmonia, significa equilíbrio, significa que se está vivendo numa condição de felicidade. Esse é o sentido de shalom. Compromisso, irmãos, no casamento não é um peso. Compromisso não é um fardo, compromisso não é uma camisa de força, compromisso é, antes de tudo, esse abraço entre a graça e a verdade, esse abraço, esse beijo entre a justiça e a paz. Isto é compromisso no matrimônio. Concluindo a nossa meditação, todos os anos você faz, se não faz, deveria fazer um check-up. Você verifica a sua saúde, faz um monitoramento completo da sua condição de saúde. Todos os anos você organiza a sua vida financeira. E a vida a dois? Qual foi a última vez que você se assentou e fez uma avaliação do seu casamento, do seu matrimônio? Qual foi a última vez? Gostaria de convidá-lo nesta noite a avaliar o seu casamento e a começar a mudar aquilo que precisa ser mudado para que o seu casamento melhore. Comece do jeito certo, comece mudando você, comece mudando a si mesmo, corrija as suas atitudes e depois dialogue com sinceridade com seu cônjuge sobre aquilo que você gostaria que mudasse na relação de vocês. Coloque o assunto diante de Deus, peça a orientação de Deus em oração. Se for preciso conversar com alguém, pedir conselhos, faça isso. Escolha alguém da sua confiança, peça conselhos. Vale a pena acreditar na mudança. Vale a pena acreditar que Deus nos abençoa e que nós podemos ter na nossa família o shalom de Deus, a paz de Deus sobre o nosso lar. Que Deus abençoe a todas as famílias, que Deus abençoe a todos os casais nesta noite. Amém. Nós vamos